Começar com uma pergunta aqui da Isa, que inclusive está assistindo todos os episódios, já vi vários comentários dela. Valeu, e Isa. ela tem uma pergunta pro professor Toninho. A gente vai começar hoje com uma pergunta, né? Claro. Só para ser diferente, tá? Professor Toninho, quais pensadores da filosofia moderna o senhor recomenda revisar? O senhor, hein? Isso. Olha, respeito. E quais a UEL tem uma tendência de cobrar mais? Então, voltando à pandemia um pouquinho, né? Para responder essa pergunta. Boa. Porque antes da pandemia, a gente tinha um número X de filósofos cobrados pela UEL. Porque a UEL, ela divide o conteúdo dela de filosofia em eixos temáticos, né? Então, é como se fossem grandes problemas que a humanidade tenta responder. E a UEL aborda 4 desses grandes problemas, que é a epistemologia, que é a verdade, como a gente conhece o mundo. A ética, que é o que é certo ou errado a fazer. Tô falando em termos genéricos aqui, pelo amor de Deus. A política, que é como a sociedade se forma, o que é o Estado. E a estética, que é o que é o belo e a função da arte. Só que aí dentro desses eixos temáticos tem os filósofos, os caras que vão pensar sobre esses problemas, que nunca concordam entre si, né? Que eles vão se desenvolvendo ali e constroem seus conceitos. E aí a gente tinha o número X. Aí na pandemia a UEL falou assim, pô, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo meio isolado em casa, né? Então é um momento difícil, vamos ajudar a galera. Aí eles acrescentaram 8 filósofos nessa lista. Não dá mais motivo pra estudar. Entendeu? E aí, então, assim, existe o antes e o pós-pandemia. Antes da pandemia, aí, eu poderia te dizer seguramente que Kant e os contratualistas são os filósofos mais cobrados da modernidade. Depois dessa virada aí a gente vai ter uma outra perspectiva. Aí a gente tem uma incidência um pouco menor dos contratualistas, mas aí a gente vê os caras mais da epistemologia. Então, Descartes, ano passado a UEL surpreendeu a gente, colocou o Thomas Hobbes mais na teoria do conhecimento. Então, assim, eu diria que são esses pensadores aí que têm a maior incidência em cair. E geralmente as questões de humanas, no geral, né? Elas costumam pegar o aluno na linguagem, né? Porque às vezes, pelo menos, eu digo por experiência própria, né? Na época que eu fazia vestibular. Muitas vezes eu sabia o que aquele filósofo pensava, quais ideias ele defendia, para que lado ele ia na questão, eu sabia. Só que às vezes a UEL ela botava numa linguagem que eu falava, ih, rapaz, parece que eu nem estudei esse bicho. Isso é uma crítica para todas as matérias, não é só humanas. O vocabulário da UEL é muito difícil, assim, as questões são escritas para deixar assim, né? E em filosofia isso se agrava um pouco. Nossa. E assim, vou te falar uma parada que é assim, o calcanhar de Aquiles de, 80% dos alunos. Por que acontece? O professor de filosofia, ele lida com ideias abstratas, né? Você não vai ver a liberdade andando na rua, a alegria no mercado. Então, assim, pra você ensinar o cara a pensar... Você assistiu Divertidamente. O Divertidamente presta um serviço gigantesco. Ele deixa claro, ele deixa lúdico. E assim, você não vê esses conceitos, né? Então, o professor de filosofia, ele precisa se desdobrar em vários para conseguir exemplificar para o aluno. E eles são bons, cara. Os professores de filosofia são bons. E aí você olha assim, você fala, pô, entendi tudo essa aula. O exemplo que o professor deu, a história que ele contou aqui, puta, sei de tudo. Só qual é o problema? A maioria dos alunos, eles fazem uma quantidade gigantesca de exercícios de matemática, de física, biologia, química, que eles adoram. Mas em filosofia, eles olham e falam, já sei o que o Platão disse, deixa pra depois. Deixa quieto. Já sei o que o Kant disse, deixa pra lá. Aí chega na hora da prova, não tem o exemplo. Porque o exemplo é do professor. Não tem a história, porque a história é do professor. E aí ele coloca um trechinho do filósofo, uma linguagem extremamente rebuscada, que na maioria das vezes o aluno treinaria se ele tivesse sido exposto a uma quantidade significativa de exercícios, né? E aí ele tiraria a dúvida e tal, falaria assim, professor, o que significa essa palavra, essa outra palavra, essa outra palavra? Mas como raramente ele se expõe a exercícios de filosofia, por exemplo, então aí esse calcanhar de Aquiles acontece durante a prova, de verdade. Imagino. Na minha época vestibular era isso aí, não tinha como. Você concorda que ele falou ali, ô professor? Ele falou, né, que os caras adoram química, biologia. Não tem nem como falar que não, não, né? É que assim... Polêmica! Você tá falando de aluno de biológica, né? Que, dependendo do cursinho, é a maior parte, ou não. Quando você pega uma sala que é aquela galera de humanas, vai dar aula de biologia. Gostosinho. Olha delícia. Os caras, mas pra que eu tenho que saber desse bicho aí? Não tô, né? É difícil, cara. Então, assim, biológica. Biologia e química, a galera que curte, que é da área, pô, você sabe, os caras matam uma apostila de exercício, assim, com farofa em 2 dias, né? E fazem. Mas e aí? Pega humanas, pega exatas e vai dar aula de biologia pra esse povo.
Antes do Henrique. Pode falar, professor. Não, pode ir. Não? Não, é que eu ia falar assim, é que dentro dessa dinâmica aí, o aluno que consegue o equilíbrio, ele é o cara que mais evolui, assim. Ah, sim, é. Porque eu não sei se por matéria existe uma certa quantidade de exercício certa pra você fazer. Eu até ia perguntar isso pra vocês. Nossa. Por exemplo... Pra estudar, você diz? pra ou estudar, não. Pra eu conseguir ir bem no vestibular, eu tenho que zerar uma apostila de exercício por semana, porque senão eu não vou conseguir fixar e não sei o que. É que os volumes de matéria também são muito diferentes, né? Sim. Você fazer 50 exercícios de biologia, você pode ter feito 2 assuntos. Ah, é verdade, né? Dependendo da apostila que você pega, né? E tudo também depende da intencionalidade que você coloca no exercício, né? Sim. Porque, assim, eu sempre oriento os alunos que nem sempre quantidade é o melhor caminho. Porque você pega lá, por exemplo, filosofia. Às vezes, você retira muito mais do exercício quando você pega letra A e você disserta sobre, pô, isso aqui tá errado porque tal e tal, tal. Sim. B, tá certo porque tal e tal, tal. Porque você faz 2 exercícios ali para estudar. Só que a quantidade de conhecimento, de leitura que você provocou para conseguir responder aquela questão foi tão grande que você já estudou de modo satisfatório. Agora, qual o problema? O problema é a galera que quer encarar todas as matérias de uma maneira igual, né? E aí tem um monte de guru da internet que vende receita, mano. Fala, olha, não tem como. Método 15 mais. 15 exercícios por aula que você fez, você chegará lá. Putz, eu tinha um aluno na mentoria... Faz 2 anos já, que ele teve um problemão, assim. Porque na véspera, ele comprou um curso que um cara que ensinava receita de como passar na federal no 3º ano. E aí o cara falava assim, não, mano, é simples. Por aula dada que você teve na manhã, você faz 25 exercícios. E aí, a hora que você terminar de fazer isso, você escreve num caderno os seus principais conhecimentos adquiridos, você descansa ali um pouco e depois você antecipa a matéria do dia seguinte. Eu falei, da hora, se o dia tivesse 130 horas, né?